Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que vocês estão? Todos bem? Espero que ótimos. Como é que está aí a preparação para o concurso do TSE unificado? Cada dia aí mais próximo da data da prova. E como a gente sabe, é muito importante a gente resolver bastante questões, nessa reta final. E pensando nisso, estou trazendo aqui algumas questões inéditas na modalidade certo e errado sobre alguns tópicos da matéria de direito eleitoral. Então, se você quer fixar alguns pontos ainda, se você quer revisar, se você quer fazer boas conexões, sobre a matéria, é muito interessante, a gente fixar através de questões, que é o que a gente vai se deparar no dia da prova, né? Não é outra coisa, não é resumo, não é videoaula, não é flashcard, apesar que ajuda bastante todas as outras modalidades, mas no dia da prova serão questões a serem resolvidas, né, a serem enfrentadas ponto a ponto. E então é muito interessante que a gente resolva essas questões. Direito eleitoral a gente não encontra muitas questões, né? Já tem algum tempo que teve provas e algumas delas estão desatualizadas. E a gente sabe que quanto mais questões, melhor, né? Quanto mais questões a gente tem acesso, a gente responde, a gente vai ajustando os detalhes que faltam na nossa aprendizagem. E é dessa forma que a gente vai escalando o nosso conhecimento e galgando colocações lá no concurso, tá bem? Então, vamos aqui resolver algumas questões do tópico sobre conceitos, fontes e princípios, que está lá no edital. A gente elaborou diversas questões de praticamente todos os tópicos da matéria de direito eleitoral. Tem um material completo com cerca de 800 questões inéditas que está sendo disponibilizado. É, mas nesse momento a gente vai resolver algumas questões sobre esse tópico, ok? Então vamos lá. Questão número 1. O processo eleitoral é o conjunto de atos interligados que tem por objetivo a escolha de representantes do povo no poder. Questão número 1, ela está correta. Questão número 1, ela está correta. Questão número 2. O primeiro Código Eleitoral brasileiro data de 1932, tendo introduzido no sistema jurídico a previsão do voto secreto direto, a criação da justiça eleitoral e do poder regulamentador, bem como atribuindo à mulher a qualidade de eleitora. Gente, é importante a gente também ter acesso a algumas curiosidades, né? De que volta e meia, às vezes a gente vê em algumas questões esse contexto histórico também, não é só letra da lei. Então, às vezes eles vêm com alguma questão doutrinária, alguma questão histórica, né, com relação a questão do voto, né, a questão da justiça eleitoral, essa questão da regulamentação, etc. Eu vou mostrar aqui a fundamentação das questões, certo? Por exemplo, aqui, ó, a questão número 2 tem como fundamento um tópico, né, que foi retirado do livro de Clever Vasconcelos, que trata desse tema, sobre o Código Eleitoral e esse contexto histórico, da justiça eleitoral no Brasil, certo? A questão número 2 foi retirada, da doutrina de João Paulo Oliveira, certo? E que traz um conceito aí sobre o processo eleitoral. Então, vocês verificam aqui o material tem um gabarito e também tem as questões comentadas, que aí vocês acabam tirando um proveito muito grande na hora de revisão também, por exemplo. Questão número 3. O direito eleitoral regulamenta as atividades políticas, desde o alistamento do eleitor junto à Justiça Eleitoral, passando pelo processo eleitoral, que se inicia com prazo de estabelecimento de domicílio eleitoral e filiação partidária e termina na data das diplomações dos eleitos. Essa questão também está correta. Questão número 3 também ela está correta.
Questão número 4. As fontes materiais do direito eleitoral referem-se aos documentos e atos legislativos que formalizam as normas eleitorais. A questão número 4, ela está errada. Questão número 4, errada. Vamos aqui aos fundamentos dessas duas questões. Olha só. A questão número 3 também foi retirada da doutrina de Clerver Vasconcelos, ok? E a questão número 4, ela foi retirada de um artigo que ele é muito explicativo, que está dentro desse site aqui que eu indico, para leitura sobre fontes do direito eleitoral. É um artigo muito interessante e bem completo sobre as fontes do direito eleitoral, ok? Então, nesse caso aqui, da questão número 4, ela está errada. Errada porque as fontes materiais são os fatores que influenciam a elaboração das normas eleitorais, como a atuação de grupos de pressão, e não são reduzidas a documentos ou atos legislativos, ok? Então, esse é o nosso gabarito para a questão de número 4. Questão de número 5. A Constituição e as leis são exemplos de fontes formais estatais do direito eleitoral. Essa questão número 5, ela está correta. Questão número 5, ela está correta, de acordo aqui com a nossa fundamentação, que também tem respaldo em um artigo que a gente, indica a leitura, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês também que o nosso material contém um grande mapa sobre o direito eleitoral como um todo, né? Então dá para vocês revisar bastante tópicos da matéria, né? De forma muito detalhada e para não deixar nada assim de fora e ao mesmo tempo eficiente e eficaz, né, contra ao método de fácil leitura e também muito rico em detalhes, ok? Então, esse vídeo é para apresentar um pouco o material que a gente está elaborando, que já está disponibilizado, ok? E vocês podem se aprofundar adquirindo o material que o link está aqui na descrição. Eu vou trazer mais questões para vocês nos próximos vídeos, resolvendo questões não só de direito eleitoral, mas de alguns outros tópicos relevantes de outras matérias do direito. Eu espero que vocês nos acompanhem por aqui e bons estudos e até uma próxima, ok?